Brasileiros e brasileiras, e aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Calfani, esse aqui é meu canal, Calfani Mimimi em Cima do Muro. Obrigado a todo mundo que se inscreveu de hoje, essa semana, né? Que eu voltei a fazer vídeos, eu acho que só vou fazer essa semana, no máximo até o final do mês. E isso em razão da semana, né, do mês da consciência negra, né? Aí eu achei importante e tal, sobrou um pouquinho mais de tempo, mas ainda não posso dizer que eu vou ficar fazendo os vídeos do jeito que eu fazia antes. Infelizmente, né, gente? Não sei, né? Vai que tem muita gente curtindo, comentando, né? Dá uma animada, né? Aí a gente vai no sacrifício. Mas vamos lá. Cara, eu sei que é até pretensioso falar o vídeo definitivo sobre cotas. Até porque eu já fiz alguns vídeos, parte 1, parte 2, e tipo assim, é um assunto muito extenso, né, cara? Mas eu vou tentar aqui falar dos principais pontos que eu vi sobre o assunto, né, cara? E vi até de gente que eu considero de esquerda e tal, né? Como, por exemplo, eu vi um vídeo do Cidadão X, cara, excepcional o último vídeo que ele fez. Mas quando ele fala de cota, ele acha que seria mais importante uma cota social, no sentido de uma cota para pobre, do que a cota para negro, entendeu? Que ele assim, não é muito a favor e tal. E eu percebo que isso, na verdade, é o argumento ou o pensamento de muita gente. Então eu vou falar de uma maneira assim, bem genérica, mas acho que vai ficar todo mundo aqui meio que coeso nesse assunto. Primeiro, as cotas deveriam ser para negros ou uma cota social? É óbvio, isso é fato estatístico, não dá para discutir. Quando a gente está falando de uma classe pobre, dos pobres, a maioria ali, assim, da população negra tá mais próxima dali, né? Então, ou seja, a gente tem a maioria desse percentual, né? Negros e pardos e tal, né? Sendo que, se eu der, por exemplo, uma cota para o pobre, eu vou estar abarcando os negros, obviamente, e os brancos. Só quando a gente vai parar para ver a estatística das coisas, a gente percebe que dentre os pobres, os negros não conseguem ser mais pobres do que os brancos pobres. É muito bizarro, né, cara? Ou seja, a gente tem a situação ruim em praticamente tudo. A gente vai falar de educação. Aqui não é maravilhosa no Brasil, infelizmente, né? Mas a gente vê, por exemplo, o índice de alfabetização dos brancos, o índice de entrada na faculdade, o índice de tempo de estudo. É ruim do branco, é abaixo do que da média mundial, mas o negro consegue sempre ser pior. Ou seja, mesmo sempre que a gente coloca achando que tem um grupo ali, o grupo do negro está abaixo do grupo que já está abaixo. Então é muito estranho. O que aconteceria? Se eu fizesse uma cota social somente, aconteceria que os brancos que estão numa condição, dentro dessa condição de pobreza, um pouco melhor do que os negros. Então, basicamente, eu ia abarcar quase todos os brancos, que estão numa condição um pouco melhor, e o que sobrasse assim de resto, ia acabar abarcando também negros. Ou seja, eu colocaria sim negros, por exemplo, na faculdade, em alguma quantidade, isso com certeza, mas eu colocaria nessa cota muito mais pessoas brancas, porque os negros são mais ferrados do que os brancos, entendeu? Então esse que é o problema. E eu costumo dizer que o racismo é o maior problema do Brasil, assim, social, né, no sentido. Por quê? Porque cara. Porque eu estou falando da maioria da população que está fora da vida em sociedade, de maneira geral. É mal assistida na parte de educação, economicamente falando, políticas públicas. O negro está sendo jogado de lado. Só que quando a gente fala do negro, a gente está falando da maioria da população. Aí se fosse pobre, não seria parecido o percentual? Sim, sem dúvida nenhuma. Só que o pobre tem um detalhe que eu digo que tem uma falsa correlação, que é a gente comparar pobreza com uma pessoa negra, o pobre com o negro. Por quê? Porque o negro é um agregador. Eu já falei uma vez sobre esse tipo de racismo, né? Uma pesquisa maluca que eu fiz, um dia eu vou divulgar para vocês. Eu já divulguei em outro vídeo, mas se vocês quiserem eu falo. O que acontece? Eu não posso comparar laranja com banana, tem que estar no mesmo equiparado, né? O negro, ele não está pobre. Ele não é pobre, ele está pobre. Você que é branco, você que é mameluco, você que é qualquer coisa, você não é pobre, você está pobre. O pobre pode ganhar na Mega Sena e ficar rico, o pobre pode, através do estudo e de boas oportunidades, também crescer, através do próprio esforço, através da sorte. Ele está pobre, amanhã ele pode estar rico ou pode entrar na classe média, pode ter uma ascensão social. Não existe uma proibição. Não existe uma proibição que o pobre ascenda socialmente. Existe uma dificuldade. Agora o negro, ele acorda negro, ele dorme negro.
Se ele der sorte, ele continua negro. Se ele der azar, ele continua negro. Eu não posso confundir o que está com o que é. O pobre, ele está pobre. Pode ser que ele continue pobre por muito tempo, mas é uma condição em que ele está. O negro, ele não está negro, ele é negro. Então, quando a gente faz essas duas correlações, por mais que pareça que é parecido porque o negro está englobado aqui dentro desse grupo, na sua grande maioria, isso é uma correlação incorreta, porque, na verdade, o negro vai continuar sendo negro. Ou seja, mesmo quando ele ascende e vai procurar um trabalho, a chance dele conseguir, quando equiparado a esse, é menor. Então isso faz uma diferença absurda. Sem falar do preconceito do dia a dia, o racismo estrutural que a gente conhece. Então o negro vai sempre sofrer, mesmo sendo um negro rico. Mas, porra, isso acontece pra cacete. Obviamente que o negro rico, quando reconhecido, ele pode ser tratado como branco, ou até maior do que isso. Mas ele tem que ser primeiro reconhecido. A gente tem relatos do Hélio de la Penha falando de tratamento dele. Eu lembro de um que ele estava num apartamento, que ele foi visitar com um amigo, com o pai dele, alguma coisa do tipo. Aí quando ele entrou lá no prédio, o pessoal mandou ele entrar pela entrada de funcionário, de serviço, né? Aí ele, tipo, meio, hã? Porque é só o elevador ali. Aí quando ele foi questionar, começou a reclamar, o cara olhou, viu aqueles olhos verdes dele, lembrou, Hélio de la Penha, 140, opa, não, o seu elevador é aquele outro. Então quer dizer que para os outros negros o elevador seria aquele? Entendeu? E hoje tem um cara acho que é Boom, canal Boom, né? Que ele sempre fala de casos de relatos racistas, ou seja, é um cara rico, mas que vive sofrendo com racismo. E eu poderia citar diversos exemplos. O que eu estou falando é que, independente do cara sair da classe pobre, o negro está fudido, porque a estrutura da nossa sociedade é racista. Então eu não posso simplesmente achar que resolvendo esse problema, eu resolvo o problema do negro. Entendeu? Então, esse aí foi a dica. Vou continuar falando agora de cotas. O vídeo pode ter uns 20 minutos aí, porque tem muita coisa para falar. Estou tentando falar acelerado, porque o tema é extenso, mas cota é uma coisa que deixa a pessoa meio dividida. Eu acho legal, não acho, tal. Essa semana saiu uma pesquisa do IBGE dizendo justamente que pela primeira vez os negros vão ser a maioria, né, dos que entraram na faculdade, 50,4%, se eu não me engano. Ou seja, o número está real ao que existe de população proporcional? Não. Ainda existe um pouco mais de negro na sociedade. Mas já 50%, cara, já é uma puta conquista, cara. Isso é oriundo das cotas. Não existe dúvida quanto a isso. É desde daquele irmão que foi o primeiro da família a conseguir terminar a faculdade. Você olha para o teu irmão, vê pela primeira vez, não o faxineiro, o pedreiro ou alguém numa função menos reconhecida, né? Como exemplo, ou muitas das vezes você vê um bandido como exemplo, você pode ver um familiar seu com um diploma na mão, vendo a ascensão dele. Você já passa a ter em quem se espelhar. Isso é oriundo das cotas, que já tem uns 15 anos, mais ou menos, né? Se for para pensar, em 2000 já tinha alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, com o Garotinho, o governador Garotinho, onde ele fez cota. Olha só, gente, para pobre, a famosa cota para pobre que todo mundo fala que essa que tem que ter. Não tem que ter cota para preto, não, tem que ter cota para pobre. As pessoas nem sabem que cota para pobre vai fazer 20 anos. Já tem há muito tempo, cara. Entendeu? Isso foi em 2000, onde eu fui promulgado pelo Garotinho, que dá cota para estudantes do colégio público e tal, para ele poder entrar lá na época da UERJ. Então, as pessoas sabiam muito pouco, muito superficial de cota e acabam tirando conclusões. E continuando. Então, quando eu quero falar de cotas, e essa vitória que foi os negros chegarem lá, isso foi oriundo da cota, sim, isso é mérito do PT, inquestionável, e outras políticas, como ProUni, que financia a faculdade, por exemplo. Eu fiz ProUni, uma política excelente e tal. E o que eu estou querendo dizer com isso é que cotas foram através delas que, desde 1997, onde a gente ouvia no Sobrevivendo no Inferno, no capítulo 4, versículo 3 do Racionais, que apenas 2% dos jovens são negros, você que é malandro está ligado nessa letra, né? Que 2% só de pessoas na faculdade eram negras. 2% dos alunos, isso era surreal. Hoje eu estou falando de 50%. Olha quanto crescimento. Então, tipo assim, é uma puta vitória, cara. E olhando das cotas. E eu vou continuar aqui o raciocínio seguinte.
Cota, coisas que eu acho que você não deve saber. Cota para negro não é a única cota existente. A gente tem cota para um caralho. Muita cota. Vou dar exemplo aqui do Rio de Janeiro, cara, que é de onde eu resido. Aqui na UERJ a gente tem cota para deficiente. E quando a gente fala de deficiente, cara, deficiente é um universo à parte. E quem é deficiente de verdade? Como você define isso? A pessoa que é cega de um olho só? Eu não vou entrar muito nesse assunto não, até porque eu também teria que estudar mais, porque é bem mais complexo, né? Existem deficiências que são mais severas, deficiências que são mais tranquilas, deficiências da parte cognitiva. Existe, por exemplo, um anão que é considerado deficiente. Um anão deficiente? Não é? É mais pelo lado social? É a questão física? Até porque anões são diferentes, né? Entendeu? Tipo assim, tem subdivisões nessas coisas também que a gente vai falando. Uma pessoa surda, mas que usa aparelho, ela é deficiente? Mas, pô, como assim ela é surda? Uma pessoa com mais de 10 graus de miopia, se eu não me engano, também é considerado deficiente. Então tem muita coisa aí em deficiência. E esse pessoal tem cota. Cota para filho de agente penitenciário, bombeiro, policial militar morto em serviço, tem cota. Tem cota para estudante de colégio público, cota para pobre, né? Cota para negro. Índio também tem cota. Deixa eu ver se eu falei tudo que tem direito. Se eu não me engano, em São Paulo acho que tem cota até para imigrante. Pessoal refugiado. Não sei, vamos parar por aí. Eu estou falando que tem muitos tipos de cota. E quando a gente começa a falar de cota, a única cota que te importa, que te irrita, que você fala, é a cota para negro. Somente essa. É como se não existisse mais nada. E a única cota que é falada e questionada é a cota para negro. Sabe qual é o nome disso? Racismo. Se você questiona, você está sendo racista. Não estou falando que você faça isso por mal, mas com certeza por desconhecimento. Porque a gente tem uma infinidade de coisas nesse assunto que a gente poderia falar. E a gente sempre bate na mesma tecla. Cota para negro, cota para negro, cota para negro e tal. Então, nesse assunto cota, cara, eu acho que deu para dar uma esparecida mais ou menos. Foi fato que ela deu certo e está dando certo. Eu acho que até certo ponto, talvez nos próximos anos, a gente vai continuar acompanhando o IBGE até para fazer o seguinte: olha só que ponto eu vou chegar. Começar a pensar no fim das cotas. É isso aí. Conforme a gente conseguir mudar esse perfil e for diminuindo essa necessidade, a gente tem que diminuir a quantidade de cotas para todas as áreas, dependendo de acordo com o que diz a estatística do IBGE, para poder sempre manter a equidade. Porque a cota ela não tem que ser a muleta do negro, do pobre, do deficiente, do filho do soldado. Não tem que ser nada disso, cara. Entendeu? A cota ela tá para fazer a igualdade do que existe na sociedade, cara. Tipo assim, a gente não pode ter uma sociedade onde todo mundo paga imposto nessa porra, todo mundo banca o sistema, mas na hora de utilizar a faculdade só meia dúzia tem direito. Não pode, entendeu? Esse é até um questionamento que eu vou deixar aqui, uma aspa, que eu fico puto, sempre falei disso. A gente fica discutindo cota, fica falando de vestibular, mas eu sempre achei o vestibular uma derrota. Uma derrota. Eu nunca consegui entender essa porra. Eu não consigo. Porque eu sei que eu estou formando 1 milhão de alunos lá no primeiro grau, 1 milhão de alunos no segundo grau, na teoria, né? Que seja uma diminuição aí, vamos botar 800 mil no segundo grau, e chega na faculdade eu vou ter 50 mil vagas. Não tem lógica isso. Não tem lógica. A faculdade deveria ter alguma proporcionalidade em função daquilo que a gente sabe que vai ser a demanda. A demanda das pessoas por educação, que é uma obrigação do Estado. No ensino superior não tem essas restrições, assim, obrigação, né? Mas a gente paga imposto para que aquilo exista. Então eu acho que a gente deveria ter políticas e leis para que aumentassem a quantidade de vagas para que as pessoas pudessem participar e fosse menos canibalizado e menos elitizado algumas coisas, como por exemplo curso de medicina. A gente sabe a elite que participa do curso de medicina, mas isso nunca vai aumentar essas vagas. Imagina de uma hora para outra você ampliar o número de vagas para ingresso na elite, vamos dizer assim, né? E se tem 1000 vagas, eu criasse 5000 vagas. Porra, por mais que tivessem pessoas
bem abastada que pudesse entrar lá, vai ter muito pobretão que vai entrar na medicina e vai se formar médico. E aí fica complicado para a elite se manter como elite. As coisas têm que ser restritas para que o sistema continue sendo mantido. Eu queria só falar um pouquinho disso aí, foi uma aspa assim bem grande que eu abri, né? E encerrando o assunto cotas, cara, cotas são algo muito importante. Não é algo nacional, a gente sabe aí que os Estados Unidos já faz há muito tempo, ainda faz até hoje. Por quê? Porque é importante, os resultados são óbvios, é perceptível, você vê como o negro conseguiu ascender lá naquele local. Eu estou falando de um presidente negro. Não é nada surreal você ver pessoas negras com muito dinheiro, uma classe média forte. E eu estou falando de negros que representam só 10% daquele país. Cara, aqui no Brasil, o negro representa praticamente 50%, 52%, 53%, mais da maioria. Então a gente deveria ter uma classe, no sentido financeiro, existente. O negro, quando ascende, ele é sempre uma exceção. Ele é exceção no bairro rico, ele é exceção no shopping de luxo, ele é exceção na baladinha, ele é sempre exceção na sala de aula particular, ele é exceção naquela turma do Enem, que é especial, dos colégios mais pica da galáxia, nos cursos mais picas da galáxia. Ele é sempre a exceção, está sempre sendo ali inserido, entendeu? Então as cotas aceleram muito esse processo. O PT nesse caso está de parabéns, fez algo muito bom. Obviamente tem suas críticas, mas esse vídeo não é para criticar o PT, né? Então eu queria comemorar mesmo, porque foi uma baita vitória. A gente conseguir pela primeira vez ter uma quantidade muito próxima da realidade nas faculdades. Talvez a gente nunca chegue no ideal, que é a proporção exata, mas também achar que o exato vai existir, talvez seja uma utopia. Tem que se buscar sempre, mas talvez seja utópico. Mas é como eu disse, da mesma forma que eu acho que as cotas são necessárias, elas têm que servir para sempre equilibrar o jogo. Nem para dar mais vantagem, nem para dar mais ou dar desvantagem, para prejudicar alguém. Se ficou alguma dúvida, se você não concorda, se você quer deixar a sua opinião, aproveita, cara. Esse é o momento, eu adoro falar sobre o assunto. E deixa eu ver. Só queria recomendar a entrevista do Roger Guedes, que alguém deixou para mim nos comentários. Esqueci, a Fátima. Ela deixou aqui nos comentários, achei a entrevista sensacional. E eu vou deixar também aqui uma entrevista, uma reportagem, na verdade, do G1, falando sobre como as pessoas passaram a se identificar como negras. Teve uma inclusão desde a última pesquisa de 12 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas no Brasil que passaram a se considerar negras. Isso é muita coisa. Então, aquele abraço e, como sempre, espero você nesse vídeo e nos próximos. Fui!